capítulo 8 de Romanos. No verso, nós vamos começar no 31, tá? 8:31, a mensagem é mais que vencedores. Porque nos dias de hoje passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas que nós enfrentamos, que só Deus é que pode nos sustentar. E certa vez o Senhor Jesus, ele disse que os nossos maiores adversários, eles estão dentro de nossa casa. E ele disse também que ele não veio trazer paz na terra, né? Mas ele veio trazer espada. Ele veio dizer que onde vai ser nora contra sogra, filho contra mãe, ele já deixou nós bem alerta de tudo isso. Aqui no livro de Romanos, vamos ler Romanos 8:31. Diz assim: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusar contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a morte? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, para aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades do presente e do porvir, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você veja que quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esses versículos, ele estava encorajando a igreja que estava passando por grande tribulação, grande luta. E isso é vera. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nada. Mas existe uma maneira de se afastar, de desfazer toda essa bênção que Paulo deixou para nós, todo o amor de Deus. Existe um ser que é superior a tudo isso aqui, e esse ser, ele pode nos afastar
definitivamente do amor de Deus. Sabe quem é? Você, eu. Aquela palavrinha que ele deixou para todos nós, o livre arbítrio. Se eu disser que eu não quero, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem o diabo, nada pode mudar uma decisão minha. A decisão é sua. A decisão é sua. Como também a decisão de ter o Espírito Santo ou não ter também é sua. Você está no controle. O Senhor Jesus, eu costumo dizer uma frase que eu acho até pesada, mas é uma realidade, gente. Eu acho pesado. Tem pessoas que não conseguem entender. O Senhor Jesus hoje, ele já não realiza mais milagres. Quando esteve na cruz, ele disse, está consumado. A minha parte eu já fiz. Está feito. Faz a sua. Todo milagre, tudo que você precisa, eu já te dei. Você tem que crer e tomar posse. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma realidade. Porque os nossos olhos não vêem mais Jesus nesse mundo. A gente só tem isso aqui, a palavra. E se crermos na palavra, tudo isso aqui se cumpre em nós. Porque Deus, pessoal, Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o filho dele. O único filho que ele não tinha 10, não. Ele não tinha 10 filhos, ele só tinha um. E ele deu por nós. Qual a recompensa dele? Aquele que crê nele será feito filho de Deus. Se você ler aí no 8:16, olha que bacana que está escrito aqui, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então você vê, Deus, ele deu o filho dele por nós, porque ele só tinha um filho. E nós, hoje, temos a escolha de nos tornarmos filhos de Deus. Porque Deus, ele tem ainda 2 partes de anjo no céu. Que os anjos eram divididos em 3 partes. Uma Satanás levou enganando. Ficou 2. Esses anjos, eles jamais chegarão a filhos. Eles sempre serão anjos, mas nós não. Nós estamos aqui como criaturas criadas por Deus, mas nós temos condições de evoluir de criatura a filho, através de uma fé no Senhor Jesus. E Deus, sabendo disso, arriscou tudo, colocou a vida do filho dele para resgatar você. Então, independente do pecado, da falha, do erro que você cometeu, você está perdoado. Jesus pagou. Ele pagou esse preço. Ele pagou esse preço com o sacrifício que ele fez por você, por mim, por nós, sem nem nos conhecer a nossa existência.
Então, queridos, nada pode nos separar, nada pode te separar do amor de Deus. Só você. Porque se você não quiser, Deus não pode obrigá-lo a adorá-lo, a obedecê-lo, a servi-lo, a se tornar filho. Nesse mundo, queridos, Calebs, preste atenção. Nesse mundo tem o reino de Deus, está aqui, e o reino do diabo também está aqui. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a escolha é pessoal, própria, única. E quem decide é você. Você escolhe, você decide. E você arca com as consequências. Se você quiser ser filho de Deus, leia o versículo 18. Aliás, 17. Olha só. E se somos filhos de Deus, logo herdeiros, também verdadeiros herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, de Cristo, se é certo que com ele padecemos. O que vem a ser essa palavra padecer? Tem um dicionário aí para ler? Padecer. Eu não tenho um dicionário aqui, mas padecer é sofrer, gemer, ser perseguido, humilhado. É uma coisa que faz você pagar um preço, padecer, pagar um preço. Tem um preço a pagar. A palavra padecer, ela vem de sofrimento, de dor, de pagamento. É certo que com ele padecemos nesse mundo, tá? Para que também com ele sejamos glorificados. Tem um preço. Servir Jesus não é mar de rosas. Ele não prometeu mar de rosas, ele prometeu paz. Você tem luta, você tem problema, você tem dificuldade. Tudo isso que nós lemos aqui virá contra você para fazer você achar que você está só. Achar que Deus não está com você, que Ele não é com você, e você negá-lo. Ele diz, quem intentará, versículo 33, 8:33, quem intentará acusar contra os escolhidos de Deus? Nós somos escolhidos, tá? Nós somos escolhidos de Deus. É Deus quem justifica. Ele diz, quem é que condena? Pois Cristo quem morreu e antes ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem começando a falar dos problemas. Ó, tribulação, quem é que não tem tribulação? Angústia, perseguição, até fome ele fala. Fome. E nós ainda não passamos fome, estando com Deus. Nudez. Roupa simples, mas nós temos. Pelo menos nós temos uma roupa simples para vestir. Perigo. Perigo é que a gente passa toda hora. Ou espada, que é a morte. Como está escrito. Já estava escrito lá no Velho Testamento. Já estava escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos como ovelhas que estão indo para o matadouro. Você já viu a ovelha caminhando para o matadouro?
ela vai com a mesma alegria que ela vai para o pasto, ou que ela vai se recolher para dormir. Ela não muda a maneira dela proceder. Ela não vai cabisbaixa, ela não vai triste, ela não vai empurrada, ela vai naturalmente. Ela vai como se fosse para o pasto, ou se recolher para dormir. Ela vai para o matadouro. E quando chega lá, na hora ela enfrenta a morte, naturalmente. Cai uma após a outra e nenhuma foge. O que é diferente do cabrito. O cabrito, ele foge na hora da morte, ele vê um caindo para morrer, os outros se alvoroçam todo. Mas a ovelha não, ela vai normalmente. E Deus diz que nós somos assim, olha. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos semelhante, ou reputamos, como as ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedor. Porque aquele que nos amou, que é Jesus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem nos impedir o amor de Deus por nós. Nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir pode nos afastar do amor de Deus. Mas nós podemos. Volto a dizer para você, você pode negar o amor de Deus. Só você, por causa daquela palavrinha assim, livre-arbítrio. E ele continua dizendo, olha, nem altura e nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos no tempo que nós quisermos. E digo para você, Caleb, a nossa vitória total e completa, ela não está nesse mundo. Aqui nós estamos para ganhar almas, falar de Jesus, pregar o Evangelho, eu, você, todos nós. A nossa vitória, ela está na nossa morte. Quando nós morrermos em Cristo, nós seremos levados pelos anjos para dormir no reino de Deus, até o dia do juízo. Então, queridos, só nós podemos negar a nossa fé. E quando você vai fazendo concessões de negar, de ficar encontrando dificuldade, de achar que você não pode, que você não tem condição, você está abrindo concessão para o diabo vencer a sua fé. Se ele diz que tudo podemos porque ele nos fortalece, vamos fazer o nosso melhor. É claro que hoje nós não temos a força de um jovem de 20, 30 anos. De maneira alguma. Mas nós ainda temos muito a dar para Deus. Porque Ele está contando com cada um de nós. Ele conta comigo, Ele conta com você. E Ele se entristece quando um de nós retrocede. Que Ele apostou a vida do Filho dele em nós. E nós retroceder. E cada retrocesso que você dá, você abre concessão para o diabo. Olha, se eu apertar ele aqui, ele vai retroceder. Se eu apertar ele ali, dessa maneira, ele vai retroceder. E chega um ponto que ele acaba vencendo você. Cuidado com o que você fala, porque você vai ser justificado pelas suas palavras. Eu conversei um dia eu ouvi uma conversa de um ex-amigo nosso. Eu digo ex-amigo porque ele já não está mais conosco. E a esposa dele falou para a Wilma,
nós não vamos morrer na Universal. Cadê ele? Saiu. Essa palavra eu disse para Wilma: Wilma, se afasta dela, porque ela não está bem. E eles eram superior a nós na hierarquia. Então eu falei para a Wilma: se afasta dela, porque ela não está bem. Senão ela vai contaminar você também. E eles saíram. Eu digo para você e para o diabo: eu vou morrer na Universal. E os meus companheiros é que vai fazer o meu velório. Da minha família, não. Minha família são os pastores, são vocês. Se vocês forem, se eu for por aqui, né? Se eu for agora, tiver por aqui, se você for no meu velório, foi. Se não foi, meus familiares não virão. Talvez nem meus filhos, porque estão longe. Não sei. Mas os meus companheiros vão estar lá. Isso vai daqui mais uns 20 anos, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, eu ainda vou enterrar muita gente. Eu ainda tenho muito a falar de Jesus. Vocês entenderam, queridos? Depende de nós, Não é de Deus. O diabo não pode, nós já vencemos ele, pessoal. Está vencido, está derrotado na nossa vida. Ele não pode, porque nós temos quem nos protege. Nós fomos escolhidos. Nós somos pessoas eleitas, nós fomos eleitos. E quem votou em nós não foi homens, foi o próprio Deus que votou em nós. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Vamos orar, porque a oração, ela move montanhas e abala os infernos. Nosso Deus e Pai. É tão maravilhoso saber que somos herdeiros do Senhor, que somos candidatos a filhos, que estamos nos preparando para a adoção, ser adotado por Ti, meu Pai. Porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós não seremos filhos do Senhor. Não. Nós seremos servos. Mas quando nós sairmos desse corpo físico, fiel a Ti, sincero, verdadeiro, temente, aí sim, aí nós seremos elevados a filhos, irmão mais novo do Senhor Jesus. Eu me lembro de Moisés, que serviu o Senhor por 40 anos ou mais. E ele só passou a ser chamado de servo quando ele morreu, quando ele deixou o corpo físico. O Senhor falou: meu servo Moisés é morto. Hoje nós já nascemos servos por causa de Jesus. O Senhor Jesus já nos fez servos. E agora nós podemos ser adotados como filhos. Se permanecer fiéis até o fim, seremos filhos. E é o que eu almejo, meu Pai. Desta vida, eu não espero muita coisa a não ser condições para pregar a Tua palavra. Mas eu almejo o cumprimento daquela palavra que o Senhor disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. E eu amo o Senhor. O Senhor é a razão da minha existência, a razão da minha vida. Se estou aqui agora, meu Pai, não é por vontade própria e nem para me promover, mas é para falar do Teu amor por cada um de nós. Pai Santo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor seja glorificado e louvado na vida de cada pessoa que participa dessa live e que vai participar. Ela vai ficar aí no YouTube, quem quiser assistir, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha só, queridos, nós vamos ficando por aqui no YouTube.